gente, então hoje eu separei um tema muito pedido aqui no canal. Eu recebo muitas mensagens do pessoal com bastante dificuldade no uso dos pronomes no espanhol. Dentro dos pronomes, a gente tem realmente aquela dificuldade de falar como um nativo falaria, de usar a estrutura do espanhol real, do espanhol de verdade. E a gente acaba usando muito o português ali, tentando dar um jeitinho. E não funciona. Essa é uma dificuldade que todo brasileiro tem na hora de falar espanhol, que é usar esses pronomes, principalmente os pronomes átomos. Então, pessoal, se você realmente quer falar espanhol, você tem sim que aprender o uso dos pronomes. E durante essa live eu vou dar várias dicas para vocês, porque vocês estão cometendo vários erros na hora de estudar os pronomes. E é por isso que vocês não conseguem usar. É por isso que não conseguem falar os pronomes na ordem correta ou usar realmente eles. Muita gente não consegue nem colocar ele dentro da frase. Isso é um baita de um problema, tá? Então vamos falar de pronome. Essa dificuldade que a gente tem de usar o pronome no espanhol tem uma razão. E a principal razão de que a maioria dos brasileiros não consegue usar é porque fica decorando como usar os pronomes. E aí, chega na hora de falar, a pessoa não consegue falar, porque até ela lembrar, esse aqui é um verbo assim, eu preciso colocar esse pronome. Não, agora tá conjugado, vai o pronome pra cá, vai pra lá. Demora demais pra pessoa fazer todos os links até ela chegar na resposta. E aí, você já sabe, né? Quem é inseguro na hora de falar, demorou um pouquinho mais, demorou ali 5 segundos que parece uma eternidade na hora de responder a pessoa. Parece que ela tá com aquela cara assim pra você, do tipo, e aí, você vai falar comigo ou não vai? Então, essa é uma das razões que não flui, que você não consegue falar os pronomes quando deveria. Porque você ficar decorando, você tem que lembrar de muita coisa até você conseguir falar, é um caminho muito longo. Então, a primeira coisa, vocês têm que aprender a estudar os pronomes. E não vai ser decorando, não vai ser preenchendo exercício de lacuna, não vai ser naqueles livros didáticos super mega ultrapassados. Não é assim que se estuda pronome. Então, vamos lá, pessoal. Dentro dos pronomes, existem vários tipos de pronomes, tá? Tem pronomes personales, pronombres personales, possessivos e vários tipos de pronomes aqui. O problema acontece que a maior parte do problema, eu vou dizer assim, porque o pessoal tem dificuldade nos outros também, mas o mais difícil é o pronome átomo. Esse pronome átomo, ele dá muita confusão na hora dos brasileiros encaixarem eles no meio da frase. O que é um pronome átomo? Esse pronome é quando você está usando ele para se referir a alguma coisa que já foi dita ou alguma coisa que a pessoa já sabe do que você está falando. Em espanhol, bem diferente do português, a gente não tem essa tendência de ficar falando a mesma coisa, repetindo a mesma palavra, ou a mesma pessoa ou o mesmo objeto. Então, você falou uma vez, já está todo mundo ciente do que está falando, vai passar a usar pronome átomo, vai passar a usar o lo, o le, o les, dependendo da pessoa, dependendo da quantidade de número, depende. Então, esse pronome, ele tem essa função. Então, a gente substitui coisas que todo mundo já sabe o que está falando, para você não ser uma pessoa repetitiva. É por isso que é tão importante saber usar no espanhol, porque as pessoas acabam olhando pra tua cara e falam assim, nossa, ele vai ficar repetindo isso até quando? Não sabe substituir. Para um hispano, é estranho escutar a pessoa repetindo a mesma coisa. Todo mundo já sabe, por que você está falando de novo? Entendeu? Então, é por isso que vocês têm sim que aprender a usar esses pronomes. Os pronomes átomos dependem da pessoa. Pode ser o me, referente a mim, pode ser o te, referente a ti, pode ser o lo, o lá, pode ser o le, o se, tem essa substituição pelo se também, o nos, o os, los, las, les, tem vários e cada um se encaixa numa determinada situação que você vai usar, certo? E por que é tão difícil pra gente?
Porque é bem diferente a forma como a gente usa esses pronomes átomos no português com a forma que eles usam no espanhol. Para começar, no português a gente fala errado. Muito errado. Eu sou uma que tá nesse grupo aí. Eu falo super errado no português porque eu quase não uso os pronomes. Então é por convivência, por família, por colégio. Então basicamente eu não uso. Eu sei usar os pronomes no espanhol e não uso no português. E muitos de vocês vão se identificar, quer ver? Seguinte, se você vai falar a seguinte frase. Eu vi a Maria indo para a praia. Eu vi ela descendo do carro. Quem que falaria assim? Eu falaria dessa forma. Eu vi ela descendo do carro. E aqui é um pronome personal, a gente está falando, esse ela não é um pronome átomo. Então ele não tinha que estar aqui. Ele é um sujeito, né? Tô falando desse sujeito ela. Ele tá aqui totalmente errado. A frase correta seria eu a vi descendo do carro. Eu nunca falei assim no português. Nunca. Quem aí usa esse a vi no português? Me manda aqui, porque são pouquíssimas pessoas que eu escuto falar, pouquíssimos brasileiros que usam o pronome átomo da forma correta no português. Então, isso já é uma baita dificuldade, porque a gente tem os pronomes átomos, então se a gente usasse da maneira correta, era só você relacionar e substituir pelo lá. Mas a gente não usa, então a gente usa o ela, o ele, e não deveria ser assim. Então é como se a gente estivesse aprendendo algo novo no espanhol. Essa é um ponto que dificulta na hora de aprender. Porque a gente falaria assim com esse ela e tá errado. Então você tem que aprender tudo de novo no espanhol, porque você não sabe usar no português. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive que aprender a usar pronome átomo. E até hoje eu não uso no português. É muito difícil você passar 30 anos falando de uma forma e de uma hora para outra você vai mudar. Não, entendeu? É muito difícil, já tá aquilo enraizado em você, é muito complicado de mudar. Agora, quando você tá aprendendo algo novo, se já aprender da forma correta, facilita muito. Tanto que eu falo correto no espanhol e falo errado no português. E aí, gente, quando eu tenho mais um detalhe, para pensar. Quando um hispano aprende português, ele fala mais correto do que muito brasileiro. Um hispano que aprende 100% português fala mais correto do que eu no português. Porque ele aprende a usar de acordo com o espanhol. Então, ele só faz as correlações, entendeu? Para ele ficar muito mais fácil do que pra gente. Muito, muito mais fácil. Então, isso vai dificultar um pouco o teu aprendizado. Vai ser como se você estivesse aprendendo algo novo. Então, esteja aberto para aprender esse algo novo. Pode ser que você consiga mudar aí no português, aprendendo bem o espanhol. Você faz a relação e acaba melhorando o teu português. Isso é muito legal. Outra coisa que dificulta muito o uso dos pronomes é a posição dos pronomes. Então, no espanhol depende de várias coisas. Então, depende da conjugação do verbo para você saber onde ele vai. Às vezes vem antes, às vezes vem depois. Então, isso também dificulta muito e o pessoal fica assim, ó, super bitolado, tentando decorar. Ai, agora vai antes. Ah, não, aqui agora vem grudado depois. Porque tem mais esse detalhe, no espanhol não existe hífen, tá? Então, toda vez que a gente coloca, não existe esse hífen no espanhol. É tudo junto, escreve tudo como se fosse uma palavra só. Então, aqui, vou dar um exemplo para vocês, ó. Tengo que cerrar la puerta. La puedo cerrar. Então, eu já sei que eu tô falando da porta. Você vai poder falar la puedo cerrar, porque esse la é referente a la puerta. Então, você não vai repetir no espanhol, não vai colocar de novo lá. O la puerta, né? Se tira, só fica o la. Ou você tem uma segunda opção de falar a mesma coisa no espanhol, que é puedo cerrarla. Com cerrarla fica uma palavra só, tudo grudado, sem hífen, sem nada. Uma palavra. Então, o pessoal não sabe quando usar. É assim que é correto? É assim. Como é que usa? O que eu faço? O pessoal fica muito, muito perdido. E as duas formas estão corretas no espanhol. Você pode usar qualquer uma das duas, qual que você goste mais. La puedo cerrar ou puedo cerrarla. Então, não decore posição de pronome. É um erro, olha,
porque o pessoal faz demais, porque no espanhol tem mais de uma possibilidade correta. Então você pode usar antes, pode usar depois, depende da conjugação do verbo. Nesse caso aqui, puedo cerrarla, esse cerrar é o verbo no infinitivo, ele termina em ar. Então ele vem no final. Ele vem no final porque o verbo não está conjugado. Agora, se eu coloco antes do puedo é um verbo conjugado. Então ele está conjugado na primeira pessoa. La puedo cerrar. É por isso que vem antes. Então aqui eu só tô dando essa explicação mais técnica para vocês, mas não é assim que estuda. Tanto que em nenhuma aula do curso do Espanhol na Sua Viagem eu falo, nossa, agora vamos estudar pronomes átonos que vão para cá, não sei o que. Não é assim, não tem nada de decoreba em cima disso. É simplesmente você vai se acostumar com o uso. E eu vou explicar mais para vocês até o final da live como que você vai fazer isso, tá? Então, pessoal, esse é um baita de um problema. Decorar não funciona porque tem mais de uma possibilidade de você falar a mesma coisa, tá? Então não fique preso nisso, não fique aí preenchendo lacuna, fazendo exercícios que não vão te dar fluência, que você não vai poder realmente falar. Porque o que acontece? O pessoal fica ali afogado no livro didático, preenchendo, fazendo aqueles exercícios, mas ele, é verdade, agora aqui, verbo no infinitivo, coloco aqui, cerrar-la, comprar-la, ou qualquer outra coisa. Aí na hora de você fazer um exercício didático, na hora de você fazer uma prova, beleza, ok, funciona. Você vai lá, estuda daquele jeito, faz a prova, tirou a nota que você precisa, pronto, e acabou. O problema é que daí você não fala. Você não treinou para usar aquilo, você demora a fazer todas essas conexões. Verbo no infinitivo, tá, isso aqui, esse lá, eu tô falando disso, então vem depois. Você entende que é um caminho muito longo para você falar? E em uma conversa você não tem esse tempo? Na prova você tem um tempo ali para pensar e preencher, marcar um X, sei lá, como for a tua prova do espanhol. Mas na hora de falar, na hora do vamos ver, não dá tempo. Não é assim, você não tem aquele tempo para ficar pensando como responder a pessoa. Tem que ser algo automático, tem que ser algo que você saiba falar, que seja fluido, certo? Então, esse é um ponto principal que decorar não funciona mesmo. E aí a gente vai para mais um exemplo aqui. Vamos para o próximo exemplo. Que mais um exemplo que decorar não vai funcionar. Então, eu tenho que usar o lá para substituir. Qual que era o exemplo que eu dei aqui para vocês? Não, eu já esqueci. A porta. Então, a porta eu uso lá, beleza, eu substituo aqui, decorei, tá lindo, passei na prova, tá tudo certo. E aí, o que acontece? Vou te dar esse exemplo aqui. La vi bajando del auto. Foi o exemplo que a gente usou lá em cima para falar da Maria. La vi bajando del auto. Então, esse lá pode ser usado para pessoas também, se eu estou me referindo a Maria. Mas também você vai poder usar o le, porque nem sempre você vai pôr lá ou lo. Então, le dije a sua hermana que viniera. Le dije. Que isso falou para quem? Para a irmã. A irmã não deveria ser lá igual a Maria? Mas não é. Não é porque la vi bajando del auto. Ele está funcionando como objeto direto. E le dije é um complemento indireto. Então, se você for ficar decorando o que é objeto direto, verbo transitivo direto, gente, não dá, não funciona. Não funciona. Isso eu sei porque eu ensino e eu sei a parte, digamos assim, os fundamentos. Mas isso não me faz falar espanhol e eu não ensino isso. Agora vamos, porque decir é um verbo transitivo indireto que você vai colocar o le e tal. Não é assim que se ensina, não é assim que é da maneira mais eficiente, tá? Aqui eu tô contando pra vocês tudo isso, falando, citando os nomes, porque você precisa saber que isso não dá certo, tá? É simplesmente por isso. Porque eu tô te mostrando o quão complicado é estudar dessa maneira, sendo que você pode ir por um caminho muito mais fácil. E aí, tá todo mundo aí de cabelo em pé, sem saber o que fazer. Meu Deus, tudo que eu estudo tá errado. Como é que eu faço pra estudar e falar os pronomes de verdade? Bora para as dicas dessa live de hoje.
Dicas que vocês têm que aplicar urgente, tá? Esquece isso de verbo transitivo e do... não é assim. Então vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender é a estrutura do idioma. Você precisa estudar a estrutura do idioma e não ficar estudando o que é o objeto direto, o objeto indireto, o transitivo do diabo a quatro. Não. Entenda como funciona a estrutura. Isso é muito, muito importante, tá? Entender como que é. A estrutura é realmente o dia a dia, como eles falam, por que aquilo tá daquele jeito. Não é ficar decorando coisas, é entender como funciona o idioma. E isso, para isso funcionar, você tem que estar em paralelo com uma imersão no idioma. Não sei se vocês já viram algum vídeo aqui do canal que eu falo muito disso, de imersão. Essa imersão, o fato de você se rodear de espanhol, é o que funciona. Não adianta, você pode fazer qualquer outra coisa. Se você não tiver imerso, não vai funcionar, tá? Então, essa imersão você vai poder fazer de N maneiras. Todo mundo tem uma visão muito errada que para você estar imerso no idioma, você tem que estar morando num país hispânico, num país que fale o espanhol. E não, você pode fazer isso aqui. Você pode realmente fazer isso no teu estudo, no teu dia a dia. Então, crie um ambiente de imersão de uma maneira que você esteja em contato com o espanhol o tempo todo, ou o máximo de tempo que você consegue. Então, você pode trocar configuração do celular, configuração do computador, põe para espanhol, troca todas as suas séries e coloca tudo série em hispano, coloca música, suas playlists, assiste podcast, faz tudo para você estar em contato com o espanhol o tempo inteiro. Então, toda vez que você já está estudando espanhol e você aprendeu algo no espanhol, você vai relacionar com algo que você está escutando, com algo que você está assistindo. Eu aprendi que o verbo gustar, ele é diferente dos outros. Olha aqui, ela falou exatamente o que eu vi na aula. Esses cliques que te dão quando você está imerso, é aí que você aprende. Não adianta, você pode ter o melhor curso de espanhol do universo, você pode ter o melhor professor, o mais fodástico do mundo. Se você não faz imersão e você mesmo tem esse insight, você fala, nossa, eu vi isso na aula segunda-feira. Aí, essa é a hora que você fala, nossa, eu vi isso, você aprendeu. É aí que realmente encaixa tudo, é aí que você começa a entender a estrutura do idioma, sem decorar. Você está simplesmente relacionando as coisas que você está vendo na aula e está colocando no teu dia a dia, certo? O que acontece? No final das contas, depois de você estar tão imerso naquilo, saber a estrutura do idioma, você se acostuma. A consequência do seu estudo é que você acostuma com os sons, você se acostuma com as estruturas. Então, toda vez que a pessoa te falar, você escutou alguém falando, tá lá numa rodinha, tem um brasileiro, e a pessoa vai falar, la dije, a sua irmã, a pessoa, na hora que falar la dije, você vai ter quase um treco, porque, pelo amor de Deus, coisa estranha, la dije, que feio que fica, é le dije, não? E, tipo, você nem sabe exatamente o porquê que era le. O le era porque ele é um complemento indireto e tal. Você precisa saber que o le é um complemento indireto? Não é muito melhor você simplesmente falar, putz, ficou horrível, horrível da forma que ele falou, tá errado isso. É le dije. Então, é le dije. Você se acostumou com aquilo. Toda vez que você escutar o errado, aquilo vai você vai fazer aquele estalo, assim, fala assim, nossa, eu nunca vi isso na vida. Tá muito estranho. Aí você procura, você pode até consultar e tal. É verdade, é porque é le dije e não la dije. Entendeu? Essa é a função, é assim que se estuda os pronomes. Você se acostuma com o uso, você entende o uso deles, mas você não decora. Porque existem várias maneiras de usar, depende da posição do pronome. Tem vários pronomes que você precisa saber, com vários verbos diferentes. Então, no final das contas, você se acostuma. E o erro, quando algo está errado, você não vai saber falar aquilo. Entendeu? Você não aprendeu. Então, é assim que a gente tem que estudar pronomes.
Certo, pessoal?